Olá, esperando as pessoas entrarem para a gente começar a live. Poeta Aguinaldo, boa noite. Vamos começar daqui a pouco. Oi, Alisson, boa noite. Que bom que você está aqui nessa live, guardando as pessoas aproxegar, né? Vamos bater um papinho aí sobre lives e livros. Que bom que vocês estão aqui. Estou aguardando só mais algumas pessoas para a gente começar o nosso bate-papo. Pode chamar aí seus amigos também. Nós vamos falar um pouco sobre os meus livros, sobre literatura, sobre leitura, nessa live e livros, convidado por mim. E eu agradeço a presença de vocês. Guardando mais algumas pessoas aparecer para a gente começar a papear. Ao fundo tem o banner, né, dos meus livros. Eu tô com a camiseta também com estampada, com a capa dos meus livros. É disso que a gente vai falar. Guardando mais um pouquinho. Meu aceno é de mãozinha, assim, porque o celular tá um pouco longe. Carla, oi Carla, boa noite. A gente já vai começar. Obrigada pela sua presença. Acenando para você também. Gente, quem tá aí na live, o som tá bom? Só me dê um feedback aí, como está o som. Então, meu nome é Ana Silva, né? Eu agradeço a presença de vocês aqui na live. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a estante literária Ana Silva, que são as obras da minha autoria. Algumas pessoas já sabem, outras não, vou me apresentar. Eu sou enfermeira, isso. O Alisson, que está na live, ele já me entrevistou, né, dando esse toque. Eu sou escritora de livros de alguns gêneros. Eu escrevo poesia, eu escrevo cordel, eu escrevo literatura infantil, romance, quadrinhos, contos, crônicas. E eu passeio pelo universo da literatura, né? E aqui ao fundo, como vocês podem observar, estão alguns livros que eu denominei de elos, Estante Literário Ana Silva, que isso é a inicial, né, do nome da estante.
Então, nessa estante, tem esses gêneros literários que eu vou apresentar para vocês alguns. Hoje é a primeira live dessa série, Lives e Livros. E hoje eu vou falar sobre os livros em geral, o que eu escrevo, né? Quais as literaturas que eu mais trabalho e como é a divulgação, o que tem no assunto, no tema. Eu agradeço também a Vanessa, que já chegou, a Geandra também, muito obrigada por estar aqui na live. E aí, eu falei para vocês que eu sou enfermeira, eu sou artista, como que é isso, né? Eu vou falar em versinho para vocês entenderem um pouco. Você quer saber meu nome? Eu vou lhe dizer agora. O meu nome é Ana Silva, isso mesmo, sim senhora. Quem quer acordar lá comigo, vem pra roda, vem-se embora. Vem pro Insta, vem-se embora. Eu sou enfermeira, artista, poetisa do cuidar. Faço versos, faço prosa, gosto muito de rimar. Eita, mas que momento ótimo esse que nós estamos cá. Gente, tanta gente aproxegando, a Lenilda, né? E aí, vocês entenderam um pouco, assim, em forma de verso, eu já comecei, mostrando para vocês o meu lado artista, também, artista no caminho, na aprendizagem, né? Então, só para vocês entenderem o meu trabalho. A minha graduação é em enfermagem, aí as pessoas sempre me perguntam o que tem a enfermagem com o ser poeta. Gente, tem tudo a ver. Tanto é que meu nome literário é Ana Silva, a poetisa do cuidar, né? Nós estamos agora num momento de pandemia, vocês estão vendo aí o tanto que o profissional da enfermagem é de suma importância no mundo, né? No mundo inteiro tem pessoas que cuidam, e aí isso tem poesia. Poesia não necessariamente quer dizer os versos que eu apresentei para vocês, mas a poesia é o que? O sentimento, é a entrega, é o toque, a envolvência, né? Vocês veem que agora, na época de pandemia, o tanto que os enfermeiros estão fazendo poesia, estão fazendo arte, né? Essa arte, às vezes, invisível, né? Imagina as pessoas lá que chegam, né, com a Covid e de repente saem curadas, ou então em outras situações, porque na poesia também tem choro, tem lamento, né, e a gente está vendo tudo isso. Então é sobre isso que eu escrevo. Então vocês estão entendendo tanto que ser enfermeira e ser poeta tem tudo a ver? Eu estou em sintonia. Então às vezes as pessoas perguntam para mim, quem nasceu primeiro, a poetisa ou a enfermeira? O que vocês acham, quem nasceu primeiro? Então, antes, para eu ser enfermeira, né, eu já tinha essa essência da poesia, mas existe uma teórica da enfermagem, que ela é chamada Collier, que ela fala que o cuidar está em todas as profissões e está em todos os momentos, até os animais cuidam. Então, dentro de mim, eu já nasci uma pessoa com ação cuidativa. E também nasci uma pessoa com essência poética. Olha aí o tanto que eu já trouxe, né, para essa existência essas duas ações que se juntaram depois. Quando eu comecei a fazer a graduação em enfermagem, eu comecei a fazer poesias e as pessoas, assim, fazer poesias não, eu já fazia. Eu comecei a apresentar as poesias a partir do meu olhar cuidativo. E aí as pessoas começaram a me questionar. Poxa, mas você é enfermeira, inclusive da minha profissão. Como que você está fazendo poesia? Eu estou fazendo arte do cuidar. Porque lá em outro século, né, tivemos uma precursora da nossa profissão,
que ela já deixou esse destaque, né? O que que ela diz? Que a enfermagem é a mais bela das artes. Ó, a enfermagem é uma arte. E para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo? O templo do Espírito de Deus é uma das artes, poder-se-ia dizer a mais bela das artes. Quando eu entendi o que a Florence, né, estava dizendo, eu estava ainda na graduação. Eu falei assim, gente, eu me encontrei. Eu sou poeta, estou fazendo enfermagem e vou fazer a mais bela das artes, que é a arte do cuidar. E daí em diante, gente, eu comecei a traçar um caminho, né, que hoje a gente usa muito a palavra jornada, um caminho diferenciado para minha atuação como enfermeira, né? Muitas pessoas não entenderam, mas eu falo que eu não voltaria a fazer a enfermagem de outra maneira, porque é um caminho tão maravilhoso, que eu me entreguei completamente, fiz um projeto para eu trabalhar a poesia, a arte, a enfermagem. E aí comecei a ter, hoje, né, usamos muito a palavra autoridade. Como é que eu ia ter autoridade sobre esse assunto se até hoje, no século XXI, as pessoas não entendem por que eu sou enfermeira e faço poesia. E aí eu comecei então a investir nessa autoridade da ciência também. Porque dentro da nossa profissão, nós temos bases e referenciais e teorias muito fortes do lado científico, do lado político, né? Do lado educativo, e o conhecimento estético, que é o conhecimento da arte do cuidar. É isso que eu defendo. Tem uma lacuna do conhecimento muito grande na arte do cuidar. Esses dias mesmo, agora em 2020, que é o Ano Internacional da Enfermagem, eu vi um enfermeiro falando bem assim, que arte do cuidar que nada. Eu quero aplicar noradrenalina, eu quero puncionar a veia, eu quero, enfim, falando da questão muito técnica. Mas na fala dele também tinha arte. Ele só não entendia, como algumas pessoas não entendem, é a base, é o referencial. Então eu comecei a me preparar para isso. Após a graduação em enfermagem, tá, eu comecei a participar de segmentos literários, né, como o Sindicato dos Escritores, academias literárias, outros segmentos literários. E aí eu também fui fazer, gente, eu fui cursar uma graduação em artes cênicas. Sim, eu sou uma enfermeira formada em teatro também. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque eu precisava interpretar as minhas poesias, precisava dar o tom, precisava, né, trabalhar os personagens, eu tinha a intenção de escrever romances sobre enfermagem, quadrinhos, histórias de cordel, que história de cordel é um teatro, né? Ariano Suassuna já mostrou muito sobre isso, Gil Vicente e outros escritores. Então eu vi a necessidade para eu me apresentar também, para eu não achar que eu estava pagando mico, porque muitas pessoas falaram, mas você vai pagar mico? Né? Gente, não é pagar mico, é ficar feliz com o que eu exerço, né? E agregar valor à profissão, agregar valor à lacuna do conhecimento da arte do cuidar, que ainda falta muito. Então eu comecei a preparar. E depois da graduação em artes cênicas, eu fiz até paralelamente, eu fiz a especialização em saúde pública, porque eu queria trabalhar mais com a promoção da saúde, mais com o lado educativo, de orientação em saúde, né? Comecei a escrever material, peças de teatro, voltadas à arte do cuidar, a orientações em saúde, vacinação, amamentação, SUS.
Já apresentei peças de teatro do SUS. O Aline, você que está na live, você da UNB, com alunos da UNB, Aline, sim, nós apresentamos na rodoviária do Plano Piloto, nós apresentamos na Praça dos Três Poderes, nós apresentamos na Praça do Guará, em eventos, no Teatro Elis Regina, em São Paulo, com alunos da UNB. Entendeu? Então eu fiz um trabalho maravilhoso lá e desenvolvendo a arte do cuidar, desenvolvendo, e depois eu fiz um mestrado, tá? Na linha da criatividade. Minha dissertação e mestrado é o ensino da enfermagem e a criatividade, doutorado também na linha da criatividade. E aí quem queria me orientar? Foi tão difícil achar um orientador, gente. Por quê? Porque a nossa profissão é muito técnica, né? Aí falavam para mim, não, você vai conseguir orientador lá na faculdade de educação. Aí ia para a faculdade de educação, mas você é enfermeira, você precisa ter um orientador da área de enfermagem. E isso a gente estava dentro da discussão e da aplicabilidade do ensino interdisciplinar, da vida integral, né, do cuidado integral, mas eu ainda vi que estava segmentado, né? E, enfim, consegui 2 autoridades para me orientar. No mestrado, a doutora Eunice Soriano de Alencar, que é uma autoridade na área de criatividade, tá? Ela é uma pesquisadora de renome internacional. Ela me orientou na área de criatividade do ensino de enfermagem, e o doutor Elioenay Dornelles Alves, né, que ele faleceu inclusive em 2015, que foi meu orientador, professor da UNB, saudoso em memória, que me ajudou demais, foi meu orientador de doutorado, junto com a professora doutora Maria Cristina Soares Rodrigues, que hoje ela é uma das diretoras da Faculdade de Ciências da Saúde. Após eu concluí o doutorado, eu fui convidada para fazer o pós-doutorado na Unirio, na Unirio, né, na linha da história da enfermagem. Por quê? Eu vou até explicar para vocês o porquê. Então, o meu pós-doutorado foi junto com o grupo de história da enfermagem. E aí, vocês entenderam? Para vocês entenderem o que é. Por que eu trabalho com a arte do cuidar, por que eu trabalho com a história da enfermagem e por que eu não me aventurei, né? Eu não sou uma aventureira. Eu construí uma carreira e hoje eu sou uma pesquisadora da arte do cuidar, porque falta esse conhecimento. Eu tenho um referencial teórico na matéria. E sou muito feliz, estou aqui, gosto do meu chapéu. Por que eu gosto do chapéuzinho? Por que eu nasci uma poetisa do cuidar? Tá sempre com o chapéu na cabeça, né? Gente, é o seguinte, tudo se passa pela cachola, pelo pensar. Então, no pensar, é na cabeça, né? Então, esse enfeite é muito simbólico. Né? Antes a gente tinha touquinha, né? Hoje não tem mais a touquinha da enfermagem. Então eu uso o chapeuzinho, que é um elemento, um adereço que faz parte um pouco da minha pessoa, né? Hoje mesmo a Aline, eu estou referindo a Aline porque ela está na live, e hoje ela falou uma coisa tão bacana lá no stories dela. Eu dei um desafio, depois eu vou falar sobre isso, e ela cumpriu. Parabéns, Aline, quero te parabenizar aqui na live. Ela disse que eu sou a enfermeira mais top. Ô, Aline, minha carreira, querida, para eu chegar nesse top, eu precisei argumentar bastante, por isso o chapeuzinho, viu? Imagina, Aline, as pessoas falavam, né? Que tinha um novo conceito de saúde, que a saúde já não era mais aquele conceito da OMS, que era a ausência de doença, que envolvia moradia, salário, alimentação, vestimenta, cultura. E aí eu comecei a vivenciar isso, eu falei assim, é isso que eu quero,
né? E aí, quando eu comecei a aplicar, vivenciar isso, as pessoas às vezes falaram, mas aí você já sabe funcionar a veia, você já sabe fazer curativo, olha o preço. Eu falei assim, sim, mas eu quero fazer a arte do cuidar. E aí comecei com essa preparação que eu falei para vocês, né, do mestrado, né, do doutorado em criatividade, da participação em segmentos literários, da participação em grupos de pesquisa. Eu comecei a trabalhar com essa linha de pesquisa da criatividade, do potencial criativo, de recursos criativos, né? Eu realizo oficinas, workshops, performances. Quem for lá, convido vocês para ir no meu YouTube, apresentações, enfim, várias apresentações voltadas para a arte do cuidar, porque a gente precisa dessa aplicabilidade, né? E aí eu comecei então a escrever. Nossa live é sobre live e livros. Para eu falar sobre livros, eu precisava falar essa introdução sobre a minha pessoa, para quem não conhecia ainda, né? E aí eu vou falar agora um versinho de cordel para vocês também entenderem. Está nesse livro aqui, ó, Cordel do Trabalhador do Laboratório Bourneau. Então ele fala assim, sobre a minha vida, tá lá no final, Cordel da Carreira da Artista Enfermeira Trabalhadeira, Ana Silva. A enfermagem é a arte. Esta frase me encantou. Sempre foi onda vibrante, para cuidar me renovou. Enfermagem é cultural, neste caminhar eu vou. Que bestagem é esta? Onde você gasta dinheiro? O que o teatro tem a ver com o serviço de enfermeiro? Eu ouvi essa ladainha daquele colega palpiteiro. Foram tantos colegas palpiteiros que quiseram que eu mudasse a minha trajetória, a minha jornada. O que vocês acham que eu respondi para eles? Né? Eu sou filha de João, um caboclo piauiense. Eu sou filha de Anália, uma guerreira possense. Já comi carne de bode, palpite não me convence. Gente, eu fui cursar o teatro, que eu sabia que a enfermagem é a mais bela das artes do cuidar, né? Eu já tinha essa consciência. Então, no nosso projeto de vida, a gente não tem que dar espaço para palpiteiro, nem ter medo. Eu não tenho medo de apresentar as minhas ideias, sabe? Então, se eu tivesse medo, gente, eu não tinha estante literária, o Ana Silva, nem vocês estavam participando, me dando esse prazer de estar aqui conversando com vocês. Hoje eu tenho mais de 20 obras publicadas, fora as não publicadas, né? Porque a história profissional, no papel de escritora, o cuidado é inspirador, tenho ideia inovadora, artigo, romance e poesia, no cordel já sou doutora. Eu falo assim, já sou doutora até para rimar, mas o ano passado, 2019, eu ganhei da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal o título de mestre em culturas populares pela minha história de mais de, vou falar 2 décadas, né, vocês entendem, desse trabalho, né? As pessoas às vezes não entendendo e eu indo para frente. A gente não pode dar ré, a gente tem que ir para frente, porque se eu desse ré, eu não tinha escrito esses livros e não tinha ganho esse prêmio de culturas populares. Acho que eu fui a única enfermeira a ser agraciada com esse prêmio. Olha aqui, cuido com selo da arte, pois a enfermagem arte é. Vou para a rua falar de saúde, levei teatro e boto fé em cenários diferentes. Fui para frente, sem dar ré. Tá, e hoje eu tô aqui, né, no Insta, tenho o site, tenho o site www.anasilva.com.br, tenho o Facebook, o YouTube, e assim, tem muito material que eu tenho produzido na arte do cuidar, como eu falei para vocês, eu sou uma pesquisadora, eu tenho trabalhado. Gente, eu vou dar um break aqui e agradecer a presença do Diego, da Iris,
do Luiz Lima, do enfermeiro Brenda do Vitor. Continuem aí, porque essa live também eu vou fazer um sorteio de livros depois, tá? Então vão permanecendo aí para vocês, porque eu sou arretada. Eu prometi lá na propaganda que eu ia fazer o sorteio, então eu vou fazer o sorteio para quem está aqui prestigiando, ok? E eu agradeço. Eu não estou podendo escrever porque eu tenho que mostrar algumas obras para vocês e aí mas aí vocês, eu tô vendo o Aceno, o Tchauzinho, a Larissa, que entrou agora. Que bom que vocês estão aqui. Vocês viram pelo versinho de cordel um pouco da minha história, mas vocês podem ver, continuar aí no Instagram, curtindo, comentando, compartilhando, como o Diego faz lá no Enf Dúvidas. Eu te agradeço, Diego. A Aline, do Futuro Enfermagem, da Futura Enfermeira, e várias pessoas têm compartilhado, isso é muito bom, eu agradeço muito. Tá? Gente, então, na minha trajetória de livros, de escrever livros, que eu gosto, eu amo escrever livros. Eu tenho até uma frase assim: meu deleite é escrever sobre a enfermagem, o cuidar e o viver. Essa aqui, ó, minha camiseta, é a estampa dos meus livros, né? Da Elos, Estante Literário Ana Silva. E eu amo escrever sobre a enfermagem, mas de maneira inovadora. E isso tem reconhecimento, né? Hoje eu tenho mais de 60 prêmios oriundos da escrita, né? E a cada dia eu penso mais, escrevo mais, quero escrever muito mais pela nossa enfermagem. Agora mesmo, na pandemia, eu escrevi bastante o Cordel do Coronavírus, que ele está, inclusive, disponível gratuito. Se você desejar, me peça. E eu também tenho produzido na arte mais do vídeo, do visual, e outras obras que eu tenho escrito também nesse período. Então eu não paro de escrever, porque eu quero deixar muito conhecimento da área do cuidar. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês algumas publicações minhas, porque hoje é geral e depois eu vou falando em cada live, sobre o livro, tá? Então esse aqui, ó, foi o meu primeiro livro que eu publiquei, Mas a Alegria Vem Pela Manhã. Eu estava na graduação, Aline, como você, tá? Sedenta de conhecimento, de inovação, e eu escrevi esse livro aqui, que ele está esgotado, e as pessoas não entenderam. Então eu comecei a produzir enquanto estudante, né? O Diego, eu vejo que ele sempre está incentivando, fazendo pergunta para os estudantes, né? Então, Diego, eu te desafio a fazer uma pergunta aí sobre a arte do cuidar, tá? Para as pessoas também, reconhecendo que a arte do cuidar, ela existe. Não necessariamente, gente, escrever um poema, escrever livros como eu, mas ela pode vir, por exemplo, o Ward Gardner, que é um teórico que eu uso, que é da teoria das inteligências múltiplas. Ele considera a criatividade, o ser criativo, através de múltiplas inteligências, né? Existe a inteligência interpessoal. Imagine, isso é uma criatividade da enfermagem. Precisa interagir com as pessoas. Isso é arte. Interagir. Tá vendo que não precisa de escrever, não precisa de cantar, não precisa colocar o chapéuzinho. Mas se você tem uma criatividade interpessoal que é necessária para o exercício de enfermagem, você já está realizando arte. Ele fala da inteligência interpessoal. O Diego está me perguntando como surgiu a vontade de ser poetisa. Existem outras poetisas que você conhece na enfermagem? Gente, eu expliquei no início, eu já nasci poetisa, Diego, tá? Porque estava dentro de minha essência. Antes de começar a escrever, eu já escrevia na minha imaginação. Eu tenho até um poema sobre isso, o lápis da imaginação. Com carvão, com feijão, eu já começava a escrever.
tá? Então já nasceu antes e juntou com a arte do cuidar e aí deu tudo certinho. Aí ele pergunta também, existem outras poetisas que você conhece na enfermagem? Sim, Diego, foi importante você dizer. Gente, quando eu terminei o doutorado, eu idealizei, junto com o professor Dr. Elionay Dornelles Alves, que foi meu orientador de doutorado, a Academia Internacional de Poetas e Escritores de Enfermagem. Nós escrevemos coletivamente esse livro aqui, que eu sou organizadora, eu e o Dr. Elionay. Então, este livro é coletivo. Tem poemas escritos por profissionais de enfermagem, enfermeiros, técnicos e estudantes. Tá? Ele foi publicado, chama-se Enfermagem com Poesia, a arte sensível do cuidar. A introdução é justamente a base, a ciência, para referendar o que a gente estava falando. Então, a gente não fez assim solto. E tem a segunda edição, Diego, para te responder, que tem outros poetas da enfermagem, que é esse aqui, Enfermagem com Poesia, volume 2, que já tem os acadêmicos da Academia IP, e tem poetas que eu conheço da enfermagem aqui da Suíça, de Portugal, como a Academia Internacional, eu tenho contato, da Espanha. E no meu YouTube tem um vídeo bem recente do meu poema Cuidados Sagrados, que ele é totalmente apresentado, meu poema, em vários idiomas, em português, espanhol, inglês, italiano, francês, japonês, alemão, tá? Então, são todos enfermeiros, tá, Diego? Te respondendo. Então, eu conheço. Agora, gente, é importante essa pergunta do Diego, porque eu começo a identificar, e às vezes as pessoas encaminham para minha pessoa algumas coisas que eles escrevem. A gente precisa diferenciar, tá? O que é poesia, o que é poema, o que é um conto. Então, como eu falei para vocês, eu participo de segmentos literários e nisso eu tenho conhecimento. Existe, às vezes, sabe, muita aventura de dizer, eu escrevi um cordel, eu escrevi um poema, eu escrevi um soneto. Gente, a gente precisa ter muita responsabilidade. Eu escrevo soneto, eu escrevo poesia livre, eu escrevo haikai, eu escrevo poesia de cordel, e todos eles têm uma exigência, né? Lá no meu site e no meu YouTube, tem lá para vocês verem as diferenças. A Aline, da lista do Futura Enfermeira, está dizendo aí que ela viu o vídeo, que é encantador, é um vídeo belíssimo mesmo, em vários idiomas que eu fiz para homenagear a enfermagem. Então, às vezes, o que ocorre? Eu estou à disposição, inclusive, para ajudar. Às vezes as pessoas falam, escrevi um cordel, igual esses dias me mandaram. Não tem a exigência. Cordel tem uma exigência. Eu estou referindo a Aline, ela declamou um poema meu, está no stories dela, ela declamou na cadência, ela deve ter sentido que tem uma exigência de rima, não é, Aline? Dá um ok aí. Tem uma exigência de rima no lugar certo, uma cadência, uma sonoridade, tá? Tá muito bonitinho, depois vocês veem lá no stories dela, ela aceitou o desafio, ela é arretada, o Diego é arretado, né? Várias pessoas são, mas tem uma exigência, tá? Então, existe, sabe, Diego, poetas, mas às vezes precisa, quando a gente começa a exercer a nossa atuação, o primeiro dia que a gente funciona, vê de um jeito. Depois a gente precisa o quê? De habilidade e competência, né? Para dizer, eu estou escrevendo cordel, eu estou escrevendo poema, eu estou escrevendo trova, eu estou escrevendo haikai, né? Então, eu escrevo em todos os gêneros desses, falando sobre a enfermagem. Esses dias mesmo, gente, eu preciso falar de novo sobre isso, que eu já falei em outra live, e eu tenho uma responsabilidade enorme de falar sobre isso, tá? Como conhecimento, como feedback, até para ajudar. Eu vi um vídeo da OPAS,
OMS, dizendo que era um vídeo de cordel. Ele não está seguindo a exigência do cordel, tá? Porque o cordel, ele tem a cestilha, ele tem em 7 versos, ele tem décima, ele tem várias modalidades, e não está. Então eu não posso nem curtir, eu falei assim, eu não vou curtir porque não é. Tantos cordelistas maravilhosos que tem no Brasil, não estou dizendo nem eu. Poderia ter chamado um cordelista mesmo, né? E aí eu tenho essa responsabilidade de levar o melhor. Meus livros, assim, gente, quem ilustra, eu preciso conversar, precisa tá junto, precisa ter uma entrega, uma vivência. Esse livro mesmo aqui, ó, que eu mostrei para vocês, em cima da pergunta do Diego, se tinha outros enfermeiros, olha, ele é cheio de lâmpadas, ó. Significa lâmpadas em várias direções, porque aqui são enfermeiros de vários estados e de outros países também. Eu queria que essa capa, minhas capas não são de internet, são sempre o artista que realiza. Eu queria uma artista que fizesse uma pintura das lâmpadas no cetim. Imagine desenhar no cetim, não é fácil. Mas por quê? Porque tinha uma intencionalidade, está escrito até no final do livro, a história da capa desse livro. Porque o cetim eu comparei ao cuidar. O nosso cuidar, às vezes, ele é igual desenhar no cetim. Fica bonito. Olha que a arte do cuidar. Mas às vezes a gente tenta puncionar uma veia, ela não vem de uma vez, né? Tenta verificar a pressão de uma determinada forma, não ausculta. Então o cetim, ele é maleável, ele às vezes desobedece, né? Então o cuidar é assim. Precisa de ter o quê? Sensibilidade. A arte do cuidar precisa de ter sensibilidade. Aqui tem um artigo sobre isso, que está até publicado numa revista da Espanha. A liricidade e o toque da arte do cuidar, tá? Embasado em poemas na poética de Carlos Drummond de Andrade, do existencialismo, da Cecília Meirelles, na teoria da complexidade do Edgar Morin, entendeu? Então, eu preciso de sustentar o que eu escrevo. Eu nem precisava disso, porque poema também é inspiração. Eu só quero dizer a responsabilidade de dizer que eu estou fazendo poema. Então, este aqui é muito bacana. Esse aqui, olha que capa linda. Olha que capa linda. São IPs, né? Porque a nossa academia de poetas chama IP. Por que o IP? Porque eu fui estudar a planta IP, que ela daqui uns dias está aparecendo aqui em Brasília, ela aparece geralmente em julho, agosto, na época bem seca, né? Na época inusitada, onde está tudo seco, vem essa floração de IP. Isso é o cuidar, isso é a arte. Você pega uma ferida, imagina, e você cuida dela, né? Com conhecimento, com ciência, com arte, com toque, né? E aí transforma em quê? Em arte, na cura, na cicatrização. Aquilo que era ferida, de repente vai fechando. Isso é arte, tá vendo? Não precisou fazer poesia. O próprio exercício da enfermagem é poético. Então, quando vocês perguntam quem nasceu primeiro, nasceu Ana Silva. Nasceu Ana Silva, enfermeira e poeta. E falando na questão da estomaterapia, que eu falei sobre a ferida, obrigada, Diego. Gente, continue aí, porque eu vou sortear o livro, vou dar a senha de como que a pessoa vai ser contemplado, tá? Esse livro aqui, ó, Estomaterapia, Cuidado à Fina Flor da Poesia, eu recebi um desafio do enfermeiro João Júnior Gomes, que ele é de São José do Rio
Preto, eu estava em São Paulo, num dia frio, gelado. Ele falou assim, Ana, escreve sobre estomaterapia de forma poética. Eu falei assim, não é bem assim, João, eu tenho outros projetos, eu estou fazendo outras coisas, e assim, como é que eu vou falar sobre estomaterapia, sobre lesão por pressão, feridas, incontinências, né? Como é que eu vou falar de forma poética? E aí eu vim para Brasília com aquele desafio. E aí, gente, eu comecei a ver na Margarida, porque precisa ter o start. Na Margarida, na história do cuidado, a Margarida teve efeito terapêutico. E foi a partir daí que me veio o start poético para eu escrever esse livro, Estomaterapia, cuidar da fina flor da poesia, tá? Ele está em português e espanhol, então eu tive a inspiração para além do português, né? Então, o universo da estomaterapia, ele está aqui de forma poética, ele já está na segunda edição, graças a um desafio que eu aceitei. E tem o poema aqui, Cuidados Sagrados, que eu fiz o vídeo, aquele que eu falei minutos atrás, né? Que ele está aqui em espanhol, mas o vídeo ele sai em japonês, em alemão, italiano, francês, inglês, espanhol e outras línguas, de um poema que tem nesse livro, na página 27, Cuidados Sagrados. Fala do nosso ato de cuidar, que é sagrado. Que bom que está entrando mais pessoas, o Fernando, né, a Zezé, obrigada, Zezé, por estar prestigiando. Gente, eu vou sortear um livro, né, nessa live, quem mantiver aí até o final. Depois eu quero que vocês coloquem no vídeo que eu vou disponibilizar o nome de 3 obras da minha autoria corretamente. Tá? Eu vou ver quem escreveu primeiro corretamente. 3 nomes de livros da minha autoria. Aí vai ser o ganhador quem escreveu primeiro e quem escreveu corretamente, porque eu prometi que eu ia sortear livro. Gente, falando nisso, olha aqui, que legal. Grandes enfermeiras. Quem é grande enfermeira aí? Levanta a mão. E quem conhece grandes enfermeiras, né? A Zezé é nutricionista, mas eu sei que ela conhece grandes enfermeiras. Ela conviveu muito com a gente, que a gente trabalhou muito na gerência de DST e AIDS, né, Zezé? Muitas grandes enfermeiras lá. Então, para lembrar de grandes enfermeiras, eu sou autora dessa série aqui, ó, Grandes Enfermeiras, que é a série Histórias da Enfermagem em Quadrinhos. Sim, é que eu comecei com a história de Florence e Anna Nery em quadrinhos, tá? Então eu já tô fazendo outros trabalhos, e aí eu vou dar destaque também, tá? Esse livro aqui, que tem a história de Florence e Anna Nery em quadrinhos, que eu lancei em 2017, mais ou menos, e agora veio a onda aí, né? Que a Turma da Mônica fez a Anna Nery e a Florence em quadrinhos. Antes eu vou requerer a minha pioneira. Eu sou pioneira em escrever histórias em quadrinhos de Florence e Anna Nery, tá? Então eu escrevi, tá em livro, antes da Turma da Mônica, tá, gente? Espalha isso, por favor. Dá a César o que é de César, né? Então a Ana Silva escreveu antes, tá? E este livro aqui, que eu também quero destacar para vocês, Histórias da Enfermagem no Universo de Cordel. São várias histórias da enfermagem em cordel. História de Florence, Anna Nery, Wanda Horta, Laís Neto dos Reis, Dia do Enfermeiro, Dia do Técnico, história das simbologias, do gorro, do véu, da lâmpada, a história de Isabel dos Santos, que foi uma grande enfermeira que trabalhou na OPAS, história de... Enfim, várias enfermeiras, Laís Neto dos Reis. E aí eu estava no Ceará quando eu tive essa ideia aqui. Eu vi um sol laranjado assim, tive a ideia. Eu falei assim, gente, ninguém nunca escreveu histórias da enfermagem em cordel. Eu vou escrever. E aí foi tão legal que eu fui... eu segui, né, a minha intuição e trabalhei durante mais de 4 anos
com esse trabalho aqui, tá? Então eu lancei a primeira edição em 2013, tá? Com esse livro aqui. E aí, com este livro aqui, gente, Histórias da Enfermagem no Universo de Cordel, eu entrei, tá? Pro livro dos recordes. Tem o selo homologado aqui, ó. Porque eu sou a primeira escritora a escrever Histórias da Enfermagem em Cordel. Então, aqui é a segunda edição com outras histórias, tá? Aqui a primeira edição tem 28 histórias, eu acho, e aqui tem 37. Então, eu ganhei o Rank Records como a primeira escritora a escrever Histórias da Enfermagem em Cordel, tá? Mas isso precisa de pesquisa, isso precisa de trabalho e muito trabalho, muito trabalho. Vai me dar muita felicidade. Eu gosto, como eu falei para vocês, eu gosto muito de cordel. Olha esse aqui, que legal. Cuidar e rimar é só começar. Tem cordel sobre dengue, febre amarela, zika, chikungunya, amamentação, obesidade, desnutrição, tudo de forma bem humorada, sabe? E ele também eu ganhei um prêmio GAEB. E só são cordéis voltados para assuntos da atenção básica. Ó, a revolta dos umbigos contra o mal de 7 dias, febre amarela, se embora da carreira nela, trolei dona Zica, deu Zica, apareceu a Zica, chikungunya, eita que doença ruim, que perrengue será que eu tô com dengue, meu pé diabético, a ferida ferina, cabelo na arapuca pra ficar piolho e a turma maluca, para o corpo balangar, mode ele não entrevar, o caos do refrigerante caso que desentupiu o vaso. Então é por aí, é de forma bem humorada que tem esses assuntos que eu fui trabalhando, esses assuntos. Cuidar e rimar é só começar. Então é um livro assim bem legal mesmo. Então tem vários assuntos em cordel. Esse aqui eu lancei o ano passado. Faço questão de falar para vocês que cordelinho lindinho. São cordéis sobre assuntos educativos, de higiene, de valores, não à violência, não ao bullying. A enfermeira Iana está perguntando como faz para adquirir os meus livros. Eu agradeço muito seu interesse, estou à disposição para atender você e quem desejar, pode ser via direct, você me segue, acho que aqui, se não seguir ainda, não, mas a gente já se segue. Pode ser via direct, eu dou as orientações, pode ser no meu site, tá? Que tem lá à disposição a sinopse do livro, Iana, os preços, as especificações, as capas dos livros, tá? Então pode ser comigo diretamente no site, eu estou à disposição. Obrigada, Iana. Então eu estou à disposição para atender, certo? Esse aqui mesmo, gente, olha que cordelinho lindinho, também precisa no nosso dia a dia. Olha aqui, ó. Oxente, como nessa escola tem criança inteligente, bora para consulta ver se eu crescer e desenvolver, é importante vacinar para a doença não te pegar, água, bucha e sabão, eita que banho bom, escova para lá e para cá, simbora o dente escovar, bote apelido não, bote amor no coração, que tem até esse vídeo que eu apresentei, que está no meu YouTube, acho que está aqui no Instagram também, no IGTV. Então é um livro muito educativo, que cordelinho lindinho. São cordéis voltados para orientar criança, ao invés de falar, vai escovar o dente, vamos falar de forma de cordel, né? Escova para lá e para cá, assim, embora o dente escovar, bote apelido não, bote amor no coração, para ensinar para não fazer bullying, para não fazer violência, né? Esse aqui também, um livro muito legal, que eu ganhei um prêmio no ano passado, no prêmio Cultura Versos em Prosas, para escritores goianos, tá? O monstrão com o pé de alface atrás da orelha.
É um livro de aventura, tem os capítulos de aventura para pegar esse monstrão com o pé de alface atrás da orelha. Olha aí o Eugênio chegando, ele sempre divulga o meu trabalho, né? E aí, que monstrão que vocês acham que é esse, que tem o pé de alface atrás da orelha? Então, a cada capítulo vai tendo mais suspense para alguém encontrar esse monstrão com o pé de alface atrás da orelha. Então, é um livro também infanto-juvenil sobre cuidar de si, cuidar do corpo, né? Sobre higiene corporal, né? E aí, de forma muito lúdica, sobre esses assuntos. O Eugênio, que está na live, gente, ele tem um Instagram bem legal, ele me convidou esses dias, eu participei da live dele. Ele é um educador, ele mora em Vitória, ele tem uma ONG, ele brinca, ele apresenta muitas contações de histórias muito legais no Instagram dele. Siga o Eugênio. E ele é o maior contador da minha história, não é, Eugênio? A Quadradinha de Gude, que é um livro da minha autoria, um livro infanto-juvenil que está na 2ª edição. O Eugênio tem ele desde a 1ª edição. Ele fala sobre prevenção a drogas na linguagem infantil. Segundo o Eugênio, já mais de 4.000 crianças, eu fiquei muito feliz, no Espírito Santo já ouviram essa minha história, não é da felicidade, ainda mais de forma educativa, né? Então é um livro muito colorido, é um livro, olha, que mostra a pessoa induzindo a criança a ir buscar uma quadradinha de gude. Tem essa história que eu conto no meu Instagram e no YouTube também, eu fazendo a contação de história, tá? Engana. Então ele fala também, é um livro que orienta a não sair com estranho, não aceitar nada de estranho, né? É um livro muito educativo. Eu agradeço o Eugênio, que é um grande multiplicador dessa história. Não posso deixar de passar, e ele está na live agora. Outro livro infantil, que agora eu estou falando dos infantis, é esse aqui, ó, Voa Balão, Voa Imaginação, tá? Que fala sobre direitos, do viver, do conviver, de alimentação, de saúde, do lúdico. Então é um livro muito educativo. No final ele, olha, o tanto que ele tá bonito, bem colorido, tá? Ele é muito colorido todo na aquarela. E no final tem atividades lúdicas, porque eu falo de cores, né? Tem atividades lúdicas e tem o jogo dos direitos da criança, também de forma lúdica, para brincar. Meus livros geralmente são interativos, como eu falei para vocês. Eu fiz mestrado e doutorado em criatividade, então eu trabalho muito lúdico, muito jogo, muito as histórias. Esta aqui é uma coleção, chama-se Letrita Catita, tá? Letrita Catita. Tem a Letrita Catita A, que é Anjinho Minho, Mãezinha Minha, que são poemas que eu fiz pro meu filho ilustrou. Tem a Letrita Catita B, do Mundo Bola, que eu falo do universo das bolas, bolinhas, boludas, bolantes, bolonas, né? Então vai crescendo, eu trabalho grandezas, né? Bem lúdico mesmo para contação de histórias. E falo também para trabalhar a letrinha B, né? Do Mundo Bola. E esse aqui é um dos mais novos, a Casinha de Clarinha, que é da Letrita Catita C. Olha a Clarinha, bem brasileira, uma criança real, sem o dentinho. E a Clarinha chama as amiguinhas para brincar. O brincar na saúde também é lúdico, né? E a gente... então eu convido, eu vou em creche, eu falo para educadores, eu conto bastante essa história aqui. Tem os romances da minha autoria também, Miriam, Enfermeira Bambambam, e A Derrota de Penina, que são romances. Gente, eu vou sortear um dos meus livros, né? Voltando, como eu falei no anúncio. A participação para o sorteio vai ser o seguinte: quem escrever corretamente nesse anúncio aí da live, o nome de 3 livros da minha autoria, eu vou checar quem escreveu corretamente.
o nome de 3 obras da minha autoria. Aí eu vou ver quem é o vencedor e eu entro em contato depois, ok? Eu estou torcendo por todos vocês. Tá? Então eu escrevo, vocês viram, então, como eu falei no início, eu escrevo vários gêneros literários. Este aqui, só conto pra você, só pra você que tá na live. São contos bem curtinhos, bem humorados e com finais inusitados. Então é um livro de contos, né? Porque tem a exigência literária, o que é um romance, o que é um livro infantil, um livro infanto-juvenil, um conto, igual eu falei para vocês antes também, a poesia, né? Todos têm uma exigência, porque daí a pouco a pessoa escreveu um romance, a gente vai ver, não é romance. Então esses aqui são contos pequenos com finais inusitados. E o título é Só Conto para Você. Olha o tanto que essa capa tá linda, tá bela. E tem os livretos, né, de cordel. O cordel geralmente, gente, só para efeito assim, educativo, geralmente no Nordeste eles são feitos nesse tamanho, não obrigatoriamente, mas geralmente sim. Então eu tenho livretos de cordel também, ó. Bote Fé no Sindicato, ele tem Atitude é Fato, é um cordel mais político, tá? Sobre a questão da importância da militância sindical. Esse aqui, ó, História da Federação Nacional da Enfermagem, Federação Nacional, foi o Bloco da Enfermagem para lutar na capital, também atrás da questão de direitos, né, de deveres. Gente, obrigado pela presença de quem está chegando, Albanete, Lavi Enfermagem, Pedro Carreira. Olha o Pedro, que legal, Pedro, um abraço para você. Esse livreto aqui também, ó, Sai Pra Lá com a SOS, a Saúde do Povo Agradece, que eu defendo o SUS. Eu escrevi bem antes da pandemia, eu já estava defendendo o SUS, sou a defensora do SUS, e falando sobre os da OS. Vocês sabem que agora, na época da pandemia, o tanto que as OS, né, tá mostrando vários problemas de execução, né, dos recursos. E a gente tem que defender o SUS. É lá que, nesse momento tão cruel de pandemia, é lá que está tendo bastante procura. E esse aqui é um livreto que eu escrevi esse ano, né? Inspirada aí na questão da pandemia, para cuidar para o bichinho do coronavírus enfrentar, tá? Eu apresentei alguns versos de cordel desse cordel aqui, tá no meu YouTube, de forma resumida, ele também está sendo divulgado. E ele não está impresso, eu imprimi isso para mostrar para vocês, porque nessa época de pandemia as gráficas todas fechadas, e eu resolvi, gente, disponibilizar este livreto de forma gratuita. Você pode me solicitar que eu posso repassar para você, posso te dar até um desafio, como a Aline do Insta Futura Enfermagem, vai lá ver que ela declamando os versinhos aqui desse cordel do coronavírus. É um cordel educativo de orientação à saúde, que eu tive muita responsabilidade de falar sobre os sintomas, como é a Covid, como que é o vírus, as formas de transmissão, as orientações de saúde. Querida, sim, eu tô aqui para atender vocês. Então, esse cordel aqui é muito educativo. Você pode utilizar. Vários professores de ensino fundamental, de ensino superior, estudantes têm me solicitado, então eu tenho disponibilizado de uma forma assim, bem bacana. Esse aqui também, ó, é poesia, tá? Poesia nas lentes do monóculo, meus pais, são